Oi, gente! Boa noite. Vou esperar aqui o Instagram avisar vocês da nossa live. Olá, boa noite. Deixa eu já atualizando as coisinhas aqui. Hoje a nossa live é sobre um tema muito importante dentro do universo da maternidade, que é amamentação. Uma das coisas eu acho que é mais difícil da maternidade, que é um desafio para muita gente. E por isso eu fiz questão de trazer esse tema para vocês. Eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas e ajudar vocês, né, nesse processo. Como sempre, eu trouxe, vai vir uma pessoa especial aqui para conversar com vocês, né? Alguém que realmente entende do assunto, que é a Adri, que ela é consultora de amamentação, é a pessoa, né, a minha consultora que está me ajudando nesse processo de amamentação, que não está sendo assim fácil. Agora tá mais tranquilo, mas no começo foi muito difícil. E desde o hospital ela já estava me ajudando, porque ela trabalha no hospital em que eu ganhei a Sara. Então foi muito bom porque eu tive o apoio e o suporte dela desde o início. A gente separou as perguntas que a gente vai responder aqui, mas assim, teve muita dúvida de vocês com relação à alimentação, teve muita pergunta mesmo. E aí eu já falei pra Adri que, vai ter que abrir caixinha no teu Instagram pra poder tirar a dúvida de todo mundo, pra ajudar esse pessoal, porque realmente tem muita dúvida, tá? Eu vejo que vocês estão precisando de muita informação e é isso que eu tô querendo trazer pra vocês aqui, pra dar essa ajuda. Então deixa eu colocar a Adri na live. E vamos começar a falar sobre amamentação. Inclusive, realidades. Não sei se vai dar pra ver. Eu botei bem pra baixo pra esconder, mas ó a marca de peito vazado aqui, ó. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ajudar o pessoal, tirar as dúvidas. Estou muito feliz de te ter aqui. Eu estou muito feliz de participar também. E aí, vamos trabalhar então, porque tu viu, né? Tem bastante dúvida. E eu imagino que talvez tu já imaginasse que fosse vir esse tipo de dúvida aqui, né? Que são as realmente parecem mais recorrentes, né? Que o pessoal Isso. mais. Uhum. Normalmente Então, tem bastante dúvidas assim sobre início de estabelecimento de aleitamento materno. então vamos começar, porque tem muita dúvida para a gente poder responder o máximo possível. Vamos começar aqui com uma clássica que muita gente falou pra mim que eu deveria fazer quando eu tava grávida. E Vanessa, tu já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo, que é: devo preparar os seios de alguma forma durante a gestação para amamentar? Do tipo, pegar sol, passar bucha vegetal, enfim. Essa é uma pergunta que bastante gente ainda pensa que tem que fazer alguma coisa, né? Porque até há tempos atrás o pessoal orientava, né? Pegar o êmbolo da seringa para estimular os mamilos, passar bucha, botar no sol. Hoje em dia já verificou-se que não é mais necessário fazer nada disso. Tá? Então a gente não indica o que na realidade aconteceu, né? Ocorreram estudos onde uma população foi estimulada a fazer esse preparo, né? E comparou-se com outra população onde não fez nenhum tipo de preparo. E no final das contas não mostrou nenhum resultado diferente, né? Entendi. Então, não é mais estimulado realizar nenhum tipo de preparo físico para as mamas durante a gestação. Inclusive, pode até causar abrasão ali, esse estímulo, e dificultar o processo depois. Com certeza, eu gostei que tu falou que não precisa esse preparo físico, né? Porque tem um outro preparo que a gente pode fazer. Mas eu percebo que tem muito ainda disso de, tem que passar isso, tem que ficar no sol, tem que passar bucha porque a minha vizinha passou e funcionou, porque eu passei e funcionou. Só que tem que lembrar que a tua experiência não significa que vai ser a experiência de todo mundo, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Tem bastante gente que acredita, assim, que estimular com a bucha vegetal vai formar, entre aspas, um calo para que depois você consiga amamentar sem dor. E é justamente o que a gente não quer fazer, é lesionar
né, o mamilo ali para o momento de amamentar. Nossa, porque pode lesionar depois, gente. É isso, vocês não querem mais uma lesão. Então, assim, a Vamos evitar preparação. lesões de qualquer tipo. É. Agora, então, a próxima pergunta é: como realmente devo me preparar para a amamentação durante a gestação? O que que eu posso fazer para me preparar? Então, eu sempre converso com as minhas pacientes gestantes, né, na consultoria pré-parto, que nós estamos tendo uma conversa, nós estamos nos preparando para o impreparável. Porque nós não conhecemos a pessoa que vai nascer. Nós não conhecemos como ela vai lidar com a nossa mama, nós não sabemos como vai ser a rotina. Então, o que a gente pode fazer nesse momento de gestação e que é muito útil, que é o preparo que eu indico, que é informar-se. Tenham procurem pessoas que falem, né, sobre a amamentação com embasamento científico, informem-se, procurem literatura, isso que é o primordial. Tenham rede de apoio, já conversem com a sua rede de apoio sobre o processo de amamentação, que não é fácil, que não é um processo simples e instintivo. Isso a gente conversa muito, assim, com todas as pacientes lá na minha rotina hospitalar. A gente conversa que não é só o bebê nascer e tome aqui o seu leite. É um processo que depende de muita paciência, muita persistência, muita informação e muita técnica também. Com certeza. Eu estudei muito durante a gestação sobre a amamentação. Eu fiz curso, eu sigo vários Instagrams e ainda assim não foi fácil o começo. Então, mesmo com informação, já foi difícil. Se eu não tivesse informação de ter uma, assim, porque por eu ter estudado, eu tinha noção de que é importante cuidar da pega do bebê, o posicionamento do bebê. Eu sei que o leite que eu tenho agora, que é o colostro, que a gente vai falar sobre, mas eu sei que esse leite é suficiente para o meu bebê, eu não preciso me preocupar. Então, eu ter essa informação me deixou mais segura, mas ainda assim, é que nem tu falou, não é instintivo. Não é que nem os bichinhos, os animais, que os animaizinhos nascem, já vão para a teta da mãe, tá tudo funcionando. Não é assim. É um processo que realmente requer uma técnica, tu precisa saber o que tu tá fazendo, senão tu vai ficar fazendo isso com dor. E é algo que não é legal, porque é uma coisa que a gente faz o dia inteiro. Quando a gente está amamentando, é o tempo todo a criança vindo para o nosso peito. Então, se a gente faz isso com dor o tempo todo, fica insustentável. E aí, como eu te falei várias vezes, já eu entendo por que tantas mulheres durante esse processo acabam desistindo. Porque realmente não é fácil. É dolorido, pode ser muito sofrido, porque pode machucar de verdade. Então, por isso que é tão importante se preparar com informação, né? E como eu falei esses dias, já tem o contato de uma consultora de amamentação salvo no teu celular, para quando teu bebê nascer, ela vai ser a primeira pessoa que tu vai entrar em contato. Porque é essencial ter alguém para te ajudar nesse processo. Para te ajudar a entender todo o processo, né? Para saber para saber que tu vai ali quando você está gestante, a gente sabe, a gente imagina como pode ser mesmo estudando, mas na realidade, quando o bebê nasce, é completamente diferente. Exatamente, porque tu não tem como saber. Quando a Sara nasceu, ela foi pro meu peito assim, ó, foi um vácuo, meu Deus do céu, ela grudou. E ali, tipo, e ela também, ela é muito nervosa, ela vai com a mão dela, então teve vezes que ela mesma pegou meu peito e botou na boca, e ali já deu uma pega errada, porque foi ela que fez, foi ela que pegou, eu não tive nem tempo. E aí, só nessa uma pega errada dela, que foi rápido, já foi suficiente para machucar, então assim, realmente precisa de ajuda. E por isso que eu acho tão importante isso que a gente está fazendo agora e esse aconselhamento, né? Do pessoal buscar ajuda realmente, informação e aprender sobre a amamentação, porque não é só botar o peito na boca da criança. Não, não é. Bom, seria se fosse. Passinhos de formiguinha, né? Que a gente vai alcançando diariamente vitórias e vai entendendo. Até porque, pós-parto, nós temos que lidar com privação de sono, com questões hormonais, com, enfim, recuperação, né, da via de parto. Então, tem ali, não é só a amamentação, são vários fatores que são envolvidos. Exatamente. Então, o que puder fazer para facilitar esse processo, façam. Exato. Seguindo, então, próxima pergunta.
Não tenho leite durante a gestação. Vou conseguir amamentar? Essa pergunta tá aqui e eu vejo muita gente perguntando isso aí pelo Instagram. Ai, nossa, porque minha vizinha vazava leite na gravidez e eu não vazei leite. Isso significa que eu não vou ter leite quando o bebê nascer? Não se preocupem, não precisa ter leite durante a gestação. A gente sabe que a prolactina, que é o hormônio que vai auxiliar ali na formação, na produção do leite, ela já começa a atuar na gestação, mas ela não consegue atuar, trabalhar de forma normal, porque temos os hormônios da gestação atuando. Então, é comum e pode sim aparecer ali saída de colostro durante a gestação, da mesma forma que é comum não sair. Que eu acho que vai ser a nossa próxima pergunta. Uhum. Eu já pensei em juntar as duas, assim. Então, é normal sair colostro e é normal não sair. E uma coisa não indica a outra. Nada indica assim que se eu tiver colostro durante a gestação, eu vou ter muito leite depois. Ou que se eu não tiver nada, eu vou ter pouco leite para o meu bebê. É natural que saia e também é natural que não saia o colostro ali na gestação. Então não se preocupem, não precisa ficar pressionando, fazendo a expressão para ver se sai, para ver se vai ter. Não precisa ficar fazendo nada disso. Não precisa estimular as mamas durante a gestação. Eu vi em algum lugar alguém falando assim: não precisa ter leite durante a gestação, porque não tem bebê para mamar durante a gestação, só precisa ter leite quando o bebê nasce. Então Exato. pode acontecer de ter, como tu falou, mas se não tiver, tá tudo bem, porque precisa ter Tá leite tudo quando o bebê bem, nasce. tá tudo bem, Antes não exato. precisa. Não, não precisa. Porque a gente sabe que o processo ali de lactogênese vai acontecendo durante a gestação também. Então, por isso, pode acontecer a saída de colostro durante a gestação. Mas não é nada, não precisa se preocupar de forma alguma e também não precisa ficar estimulando para a gente ter, pra gente verificar se vai ter, né? A gente sabe que a ansiedade é grande, Uhum. que é um momento que muitas mulheres desejam, né? E eu fico super feliz vendo as mulheres desejando amamentar assim. Então, mas não precisam se preocupar. Perfeito. Então, já falando aí, a gente falou colostro, essa palavra mágica. O Uhum. que é o colostro? Colostro, sim. E aí eu quero falar uma coisa muito importante que eu percebo como enfermeira de centro obstétrico também, que as pacientes tanto de pós-parto quanto pós-cesariana vão para a sala de recuperação e a primeira coisa que elas me dizem assim: ele foi pro peito, mas não saiu nada. Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho leite. E eu, calma, tá tudo bem, você não precisa ter agora. Provavelmente você tem, mas não tá enxergando. A maioria das mulheres tem colostro quando o bebê nasce. Só que o que vai acontecer? A produção é em pequena quantidade. O estômago do bebê recém-nascido cabe de 5 a 7 ml no primeiro dia. E ao longo das semanas ele vai aumentando ali a capacidade de armazenamento. Então, esse colostro, de fato, ele vai produzir pouquinho. Porque o que acontece? A placenta sai e aí a nossa prolactina, que é o hormônio que vai ali produzir, né, formar o leite ali, responsável pela produção do leite, é ele que vai começar a trabalhar de uma forma melhor, porque os outros hormônios não estão atuando mais. Então, a partir daquele momento que a gente coloca o bebê no peito pós-parto, e por isso a Golden Hour é tão importante, acho que a gente até podia falar, É aproveitar o verdade. gancho, a partir daquele momento que a gente vai começar a estimular e o colostro vai sendo liberado. Então, o colostro é o primeiro líquido que sai da mama, né? É o primeiro leite, que é mais amareladinho, mais douradinho, por isso que a gente fala em agosto dourado também, que a gente considera que ele é ouro, de tão importante que ele é. Ele é a primeira vacina do bebê, ele protege contra inúmeras doenças, alergias. E, e é o primeiro leite. Então,
o bebê vai ficar recebendo colostro normalmente até o terceiro, quinto dia de vida. E tá tudo bem. E não precisam se preocupar falando, mas eu só tenho colostro, que é uma frase que a gente escuta muito. Mas eu só tenho colostro. Ótimo! É isso Que mesmo que bom! precisamos ter. É isso mesmo que precisamos ter. Você não precisa ter mais nada, só colostro. O nosso corpo é muito sábio, né? Ele Muito. produz pro bebê exatamente o que precisa. Exatamente o que ele precisa. E aí também, o que acontece a dúvida? Como o estômago do bebê é pequenininho e o colostro ele é produzido em pequena quantidade, porque justamente o bebê não consegue mais, o leite, esse colostro é digerido de forma rápida e aí o bebê vai querer mamar mais vezes. E nem por isso o leite é insuficiente ou é fraco. É justamente por essa capacidade do estômago do bebê também nos primeiros dias. Então, provavelmente ele vai querer ir mais ao peito, mas tá tudo bem. É a quantidade necessária que o teu corpo está produzindo para o que o bebê precisa. Muito bem. Então, se tu só tem colostro, tá ótimo. É isso que tu Tá precisa ter e perfeito. tá perfeito. Exatamente. Eu acho, não sei se eu posso aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre a Golden Hour, que é Acho que já. já aproveita o gancho, né? Aham. A Golden Hour, então, a hora dourada, é a primeira hora de vida do bebê. E aí a gente estimula que seja realizado contato pele a pele com a mãe, ou com o pai, enfim, com a pessoa que está acompanhando, caso a mãe não seja, né, não consiga naquele momento. Favorecer o contato pele a pele e já estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida, porque isso vai aumentar o vínculo e também vai favorecer o estabelecimento da amamentação. Então, o vínculo ali, aliás, a Golden Hour, o contato pele a pele, a estimulação na primeira hora de vida é um fator de proteção contra mortes neonatais. E os estudos mostram que quando é realizado a Golden Hour, a prevalência do aleitamento materno aumenta. Ai, que Então, legal. eu defendo com unhas e dentes assim que seja realizado a Golden Hour, porque a gente percebe grandes diferenças no estabelecimento da amamentação. Ai, fico muito feliz que eu fiz a Golden 1 hora e meia, na realidade. E antes dos 30 minutos a Sara já estava mamando. Aham. E aí deixaram ela mais tempo comigo porque ela seguiu mamando depois. E falaram, ah, ela tá bonitinha, deixa ela mamando mais um Deixar pouquinho, ela depois mais um a gente pouquinho. pega. Fofa. Então, gente, ó, inclusive acho legal ver isso no lugar onde vocês vão ganhar. Enfim, eu sei que não é todo hospital, a gente sabe que tem condições diferentes aí pelo Brasil, né? Mas, se for possível, onde tu vai ter o teu parto, tu verificar isso, se eles fazem esse tipo se tem a Golden Hour, é uma coisa legal, né? Eu não sei se tu pode pedir por isso, como é que funciona. Pode, a gente sempre estimula a paciente a levar o plano de parto, Uhum. né? Independente se for parto vaginal ou parto cesárea, pode contemplar a Golden Hour, com certeza. Então, ela Então, pode peçam, deixar gente, peçam por registrado, isso. isso, pode deixar registrado que gostaria de realizar a hora dourada. Perfeito. Então, ó, fica essa informação para vocês. E aí, como muita gente acha que eu só tenho colostro ou é pouquinho leite, aí vem a dúvida: eu preciso da fórmula pro bebê até o leite descer? Não precisamos dar fórmula para o bebê, porque o leite que a mulher produz naqueles primeiros dias é o suficiente para o bebê. Justamente, o estômago dele nunca recebeu absolutamente nada. Então, agora ele está recebendo colostro, inclusive o colostro vai auxiliar na maturação gastrointestinal para depois ele começar a receber maiores volumes. Então, não raras exceções, né, para, por exemplo, hipoglicemias severas, enfim, ou prescrição médica por algum motivo, aí é indicado fórmula. Mas se é um bebê saudável, que não tem hipoglicemia, que não tem nenhum fator, não é necessário ofertar fórmula.
Perfeito. Até porque E aí... acho interessante a gente falar o seguinte, o bebê quando nasce, ele tem um pico de energia junto com a mãe ali. Então, nas 3 primeiras horas, o bebê vai estar alerta. E depois, ele vai dormir, ele vai descansar. E tá tudo bem. O bebê não necessariamente ele precisa mamar na primeira hora de vida. Né? E muitas vezes a gente escuta assim, mas ele tá dormindo tanto, ele não mamou, né? E o bebê tem ali 5, 6 horas de vida. Tudo bem, a gente precisa estimular, mas não é uma obrigação que o bebê mame na Golden Hour, não é uma obrigação. A gente precisa estimular, mas talvez ele não mame. O simples fato de ele lamber, mordiscar ali o bico do peito, lamber, enfim, isso já é considerado um estímulo. Então, está tudo bem se o bebê não sugar nas primeiras horas. Não, a gente não precisa da fórmula para esse bebê. Ele está no seu repouso natural pós-nascimento e eles têm uma reserva de glicose nas primeiras 24 horas. Então, o corpo realmente é muito sábio. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo justamente porque é tudo novo. Agora ele tem que respirar sozinho, se alimentar, encontrar um mundo completamente diferente de dentro da barriguinha, onde ele estava apertadinho, quentinho. E não precisava fazer esforço nenhum, né? Exato. E aí, já que a gente falou então de leite descer, de descida de leite, vamos de uma pergunta de uma palavrinha aí mágica. O que é a tal da apojadura? A apojadura. A apojadura é o que muita gente espera quando o bebezinho nasce. Por isso que costumamos falar, mas eu só tenho colostro. Porque elas vão para maternidade já esperando que o bebê nasça e as mamas encham. Então, isso não vai acontecer na maternidade. Pode ser que até aconteça ali no dia da alta, né? Mas a gente espera que a apojadura aconteça do 3º ao 5º dia de vida do bebê. E o que acontece? É essa transição do leite. Então, o leite, ele passa por 3 fases. É o colostro, o leite de transição e o leite maduro. Então, na apojadura, o leite vai, de fato, descer, como a gente fala. Então, é possível que as pacientes sintam as mamas mais quentes, inclusive uma temperatura até um pouquinho mais elevada, um desconforto nas mamas túrgidas, né? Silicone instantâneo. Parece um silicone. Então, e muitas vezes elas acreditam que até tem alguma coisa errada. Já acham, meu Deus, será que eu estou fazendo uma mastite? Mas não, é a apojadura que é a descida do leite. E aí a gente fala também, a gente costuma associar a descida do leite, a apojadura, com o engurgitamento fisiológico. Que por o bebê não estar acostumado a receber aquela quantidade de leite, a mama acaba ficando um pouquinho empedrada. E aí você sente de fato que as mamas estão mais cheias, assim, e até uns pontinhos mais endurecidos. Então, essa é a apojadura, que é a famosa descida do leite. Nossa, a minha experiência, gente, eu ganhei a Sara na quarta, na sexta eu tive alta do hospital e no sábado o meu leite desceu. A sorte foi que eu consegui morar com essa mulher no sábado de manhã. Eu falei, por você, assim, ó, só vem aqui em casa me salvar, porque ela veio aqui em casa e meu leite desceu. Ainda bem, porque dela me salvou. Gente, eu tava com tanto peito, era tanto peito, meu Deus, e ficou pior depois, porque vinha muito mais leite, assim, as veias aparecendo, as veias saltadas, era um negócio bizarro, assim. E realmente ficam uns carocinhos assim no peito. Até agora, que eu sinto que o meu leite está regulando a produção. Eu ainda sinto esses carocinhos, só que agora eles são muito menores e eles saem mais facilmente quando a Sara mama. Quando meu leite desceu, realmente eu conseguia sentir, como se fossem uns carocinhos mesmo. E aí tu vê aqui, tipo,
durinho, assim. E aí tu ia passando a mão, assim, todo ao redor do seio, aqui perto do sovaquinho, perto da axila também. E aí, daí ela me ajudou, mostrou porque tem massagem que pode fazer, tem muita Tem. coisa que pode fazer pra aliviar essa sensação e pra tirar esses carocinhos também, né? E claro, E e tirar um pouquinho do leite pra dar um alívio, porque senão realmente parece que vai explodir o peito e é bem desconfortável, né? o que que acontece ali na pojadura, então, né? A gente sempre vai favorecer não deixar essa mama engurgitada. Porque o que que acontece? O bebê, justamente essa palavra que tu falou, regulando, né? O teu corpo está se acostumando com a quantidade que tu tem que produzir para satisfazer o teu bebê. Então, nesses primeiros dias ali, provavelmente vai estar desregulada a tua produção. O bebê vai sugar e tu ainda vai ficar com a mama cheia. E depois de alguns dias, isso vai se regulando até que tu produza a quantidade adequada para que o teu bebê vai mamar. Então, o que que a gente orienta quando a mama está engurgitada? A gente orienta a fazer massagem, né? E aí tem o milkshake que a gente fala. Maravilhoso esse milkshake, maravilhoso. A gente vai pegar a mama e vai chacoalhar mesmo. E isso vai favorecer com que as bolinhas durinhas ali que a gente sente voltem para o estado líquido, que é o leite que está ali endurecidinho, né? Então, quando a gente chacoalha, a gente favorece que o leite volte para o seu estado líquido. E aí a gente sempre orienta a realizar a ordenha. Pode ser tanto manual quanto com a bombinha de extração, para quem tem, para amaciar a areola. Isso é muito importante. Porque a gente amaciando a nossa areola, e depois a gente vai falar de pega correta também, a gente consegue favorecer a pega do bebê. E aí o bebê consegue fazer um esvaziamento maior daquela mama. Perfeito. Gente, vocês estão vendo como não é intuitivo, não é assim, vou amamentar. Bom seria se fosse assim. Eu sei que tem pessoas abençoadas aí que é assim, né? Que não dá pra dizer que não é pra todo mundo, porque tem gente que é abençoada que, botei no peito e foi. Mas a gente sabe que para a maioria das pessoas não é, né? Então vejam como é realmente muito importante buscar informação e aprender sobre, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, para facilitar, para tirar a nossa dor, para, enfim, para facilitar o processo. Então aí tem algumas dicas, mas eu já vou adiantar aqui. Depois vocês vão lá incomodar a Adri para ela abrir caixinha, para ela fazer post no Instagram dela com técnicas e ajudar vocês. E para quem for Pode de me Porto Alegre, perguntar. já fica a dica aí pra vocês, já peguem o contato dessa mulher, já agendem com ela, porque vai salvar a vida de vocês. Eu digo por experiência própria. Então, Essa é uma tá. técnica que salva vidas, né? Essa do milkshake, Nossa! esvaziar um pouquinho a mama. Se Porque tivesse câmera 24 horas aqui em casa, eu na pia do banheiro. Gente, que cena, mas é maravilhoso, alivia na hora. É incrível. E aí super. o peito começa a vazar sozinho. Uhum. É maravilhoso. Vaza Então, sozinho e melhor até para o bebê pegar depois. Depois eu vou explicar exatamente. melhor um pouquinho. Na pega correta, a mágica da pega correta. Uhum. E aí tu falou, tá, o corpo vai regular para produzir aí o que o bebê precisa. Então tá, a gente já entendeu que o corpo então vai produzir o que o bebê precisa, né? Ele vai levar ali um tempo até entender e ok. Mas aí por quanto tempo o recém-nascido precisa ficar mamando? Ele precisa mamar por 5 minutos? Se mamou só 5 minutos é suficiente? Vai ficar saciado? É 10? É 1 hora? Quanto tempo precisa ficar o bebê no peito? Tá. Muito mais do que falarmos sobre horários, nós temos que aprender a observar e conhecer o bebê que estamos amamentando. Por quê? Porque ele nos dá sinais. Simplesmente por esse motivo. E é por isso que também a gente fala sobre livre demanda, né? Porque assim, ó, se a gente ficar controlando X horas, a cada 3 horas eu tenho que dar. O meu bebê tem que mamar 15 minutos em cada mama, depois eu tenho que trocar e ficar mais 20 minutos. Gente, é para ser algo tranquilo, é para ser algo que seja bom para todo mundo. É para ser algo que você se sinta confortável, que seja um momento de vocês. Então, existem bebês que sugam 5 minutos e existem bebês que sugam 1 hora. E tá tudo bem? E tá certo?
o que que acontece? A gente tem que observar os sinais que esse bebê nos dá. Então, quais são os sinais de fome ali que ele vai apresentar? Vai começar a mexer a boquinha, né? A procurar, olhar para os ladinhos. Depois ele vai começar a colocar as mãozinhas na boca. E depois ele vai começar a chorar. Esse é o último Exatamente assim. momento. Esse é o último momento que a gente tem que apertar a mama, porque aí é muito mais difícil a gente conseguir colocar um bebê nervoso no peito do que, olha, a Sara tá dando sinais de que ela quer mamar agora. Abre a boquinha, dá uma despertada. Faz a linguinha, nham, nham, nham. Exatamente. E aí, ela pode mamar 20 minutos e relaxar e soltar o peito por livre e espontânea vontade. Aí, o que que a gente faz? Ó, ela relaxou. Vou colocar o bebezinho para rotar ou vou oferecer outra mama. Se ela mamar, ok. Se ela não mamar, ela tá satisfeita. A gente não precisa ficar controlando horários de forma rígida. Até porque a gente orienta que seja livre demanda. Ou seja, sempre que o bebê apresentar sinais de fome ou sinais de querer pro peito. Porque o bebezinho, ele mama por 2 motivos. Não só para se nutrir. A gente diz que tem a sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. E dentro de uma mesma mamada, esse bebê faz os 2 tipos de sucção. Ele começa com uma sucção não nutritiva, que é mais rapidinha. E aí depois a gente tem os reflexos de ejeção, que o peito ele trabalha como fábrica e não como estoque. Não é aquilo ali que a gente sente que o peito tá cheio, que só tem aquilo. Não, o bebê começa a sugar e aí o corpo vai liberando, né? A partir da ocitocina vai fazendo com que os reflexos de ejeção sejam mandados. E aí o bebê faz uma sucção nutritiva, que é uma mamada mais lenta, que a gente escuta o barulhinho do bebê engolindo. E aí ele pode ficar quanto tempo ele quiser. Então a gente tem que aprender que vão ter mamadas de 5 minutos, onde o bebê vai querer mamar só para conforto e prazer, ou vão ter mamadas de 1 hora, e onde ele vai mamar as 2 mamas e tá tudo bem também. Isso que tu falou de conhecer o bebê é muito importante, porque agora a Sara ela já tem um jeitinho dela de fazer e a bichinha come. E eu percebo que ela mamou um pelas peito. tapadinhas. Então, tá porque é gordinha, coisa fofa. Ela mama um peito e aí eu vejo que ela sai sozinha. Quando ela não quer mais aquele peito, ela sai sozinha. Só que eu consigo ver na expressão dela e nas mãozinhas dela se ela saiu sozinha porque ela tá satisfeita ou se é porque ela só cansou e quer fazer uma pausa. Porque tem isso também. Então eu percebo, não, ela não tá aquele assim. Ela tá com a mãozinha fechada ainda, a boca não tá super aberta, porque quando ela tá completamente entregue, ela fica assim, né? Então, ok, eu percebi. Você pega que... o braço e o braço. Exatamente, eu faço sempre o teste do bracinho. Aí eu boto ela pra rotar, porque ela mama muito, e aí se eu não deixo essa menina na vertical pra descer tudo que ela botou, tem risco de sair. Então eu boto ela ali pra rotar, eu deixo ela ali um pouquinho, ela dá uma descansada, aí ela só abre os olhos assim, sabia. Aí eu boto pro outro lado, aí ela fica mais um tempão ali do outro lado, e quando ela termina é leite pra todo lado na boca, porque ela, né, tomou tudo que tinha pra tomar, e aí ela tá 100% relaxada. Então eu nunca acredito que na primeira peguinha ali que ela fez, nos primeiros minutos, no primeiro peito, ela ficou satisfeita. Eu sempre faço esse teste de esperar um pouquinho, porque senão às vezes eu coloco ela na cama pra dormir, no berço, e ela acorda, porque ela não estava satisfeita ainda. Isso. Então é muito importante isso que tu falou de conhecer o bebê. E é legal também a gente frisar que a gente pode sempre oferecer as 2 mamas. Porque justamente o bebê, ele responde a fluxo. Ou seja, dentro de uma mamada, nós temos mais ou menos ali de 5, 6 reflexos de ejeção, que a partir dos ductos que o leite vai mandando. E os reflexos, eles vão ficando mais fraquinhos. Então, parece que às vezes o bebê terminou de mamar, mas é porque, na verdade, os fluxos, o reflexo está ficando menor. Então, se a gente troca esse bebê,
na outra mama que ele não mamou, vão ter os reflexos mais fortes mesmo. E como o bebê responde a fluxo, talvez ele entenda que ainda não está satisfeito e continua mamando. De novo, gente, viu? A informação é tudo. Informação é tudo. Por isso que a gente fala que o peito... Olha aí, eu tô chutando aqui o negócio. O peito, ele é fábrica e não estoque. É muito importante a gente lembrar disso. E aí, uma pergunta que eu acho que muita gente já ouviu isso de parente, enfim, pitacos, né? Enfim. Existe leite fraco? Ai, porque teu leite tá fraco, não tá suficiente pro bebê. Olha, esse bebê não tá engordando. Não existe leite fraco. Não existe de forma alguma leite fraco. Existe baixa produção de leite, existe, mas leite fraco não existe, tá? Então não precisem se preocupar que o leite de vocês é tudo o que o bebê precisa para mamar. É só disso que ele precisa. Aliás, a gente sempre precisa ressaltar que quando a gente fala em aleitamento materno exclusivo, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja até os 6 meses, a gente só precisa de leite materno. E isso Obrigada por falar isso. é só leite materno. Não precisa de chá, não precisa de mel na chupeta para acalmar o bebê. Pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa de água, não precisa de suco, nem em dias quentes, certo? Porque quando o bebê está com sede, que ele também sente sede no calor, ele vai ao peito para mamar. Então, ele vai também por fome, mas ele também vai por sede. Perfeito. Que bom que tu falou isso, porque eu comentei esses dias aí da dificuldade que a Sara tava, enfim, fazer cocô e tal. E muita gente dá chá de ameixa pra ela. E eu fiquei, gente, não dá chá pro recém-nascido. Recém-nascido toma leite. E é isso. Exato. Toma Não tem leite chá, não e é precisa. só isso que precisa, nada mais. Então, pronto, não deixem ninguém dizer pra vocês que o leite de vocês é fraco, porque o leite que vocês produzem é exatamente o que o bebê precisa. Mas aí, como a Ali falou, pode ter baixa produção, acho que a gente vai falar sobre isso aqui. Mas não tem leite fraco, gente. O leite de vocês é maravilhoso. Eu quero reforçar isso. É perfeito. Agora uma pergunta assim bem simples. Como não machucar os seios na amamentação? Então, muita gente costuma naturalizar as fissuras, né? Os machucadinhos que a gente fala são as fissuras mamilares. E realmente, assim, é comum acontecer, mas a gente não deve naturalizar isso, não é normal. A gente não precisa machucar para dar certo, que é uma crença que existe ainda. Ah, não, se está doendo, se está sangrando, estamos no caminho certo. Não, estamos no caminho errado. Não, a gente tem que verificar. E aí tem várias causas de traumas mamilares, né? Que são as fissurinhas. O que pode acontecer? Que é assim, o que mais ocorre, né? Pega incorreta do bebê. Mau posicionamento do bebê. Outra questão que pode causar ali a fissura é linguinha presa, que é a anquiloglossia, que isso pode, né? A gente consegue verificar ali através do teste da linguinha se tem a anquiloglossia, a gente pode encaminhar para o odontopediatra, enfim, nos casos onde a gente percebe que está atrapalhando. Enfim, várias questões podem causar as fissuras. Mas o que a gente mais observa no nosso dia a dia ali é a pega e posicionamento incorretos. Então a gente tem que fazer ajustes e é possível sim a gente amamentar sem dor, mesmo quando a mãe já tem algum tipo de fissurinha. Porque aí a gente organiza a pega e posicionamento do bebê e faz com que ele não pressione o local que já está machucado. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre pega correta aqui ainda. Mas tem como não machucar o peito, gente, viu? E aí, com a informação, tendo auxílio, tendo esse apoio. Mas isso também às vezes, as pessoas não sabem que pode ter essa questão da linguinha do bebê também.
que tu falou, muito importante de ver isso, eu não sei se toda maternidade já vê isso, já tem esse teste. Não é um protocolo institucional, não é obrigatório. Mas normalmente as enfermeiras, tanto de alojamento ou os próprios pediatras ali durante a avaliação, eles já dão uma observadinha. Mas não é obrigatório que se realize o teste da linguinha. Perfeito. Então, daí tu pode considerar, não fizeram o teste, mas meu bebê tá pegando certo, eu tô posicionando bem e ainda assim tá machucando, daí tu pode considerar que pode ser que tenha alguma coisa na boca do bebê. Exato. Aí a gente tem que investigar o que pode estar acontecendo. Então, é muito importante a gente não naturalizar a dor para amamentar. A gente sabe que o que existe uma sensibilidade, porque afinal de contas a gente nunca teve ninguém mamando ali, né, por várias horas todos os dias. Então é normal sentir essa sensibilidade, mas não é natural a dor. E é possível sim a gente amamentar sem dor. Tem que buscar ajuda. Sim. É isso aí. Prótese de silicone, cirurgia plástica, afeta a amamentação? Então, a gente precisa observar caso a caso. Normalmente não afeta, tá? O que pode afetar na amamentação com maior incidência são as reduções de mama, né? E aí a gente precisa observar principalmente aonde que foi feita essa incisão. Normalmente, quando a incisão não é realizada no complexo areolo-mamilar, né? Ali areola e mamilo, a chance de a gente ter alguma questão, algum problema relacionado à amamentação é menor. Mas nos casos onde existe a redução de mamas, as chances são maiores. Normalmente, quando é só a prótese, e principalmente se a incisão não foi realizada aqui, a chance é pequena. Mas, claro, a gente precisa observar todos os casos. Tá? Não tem como garantir, né? Que todo mundo que botou silicone vai conseguir amamentar. Não tem como saber. Não conseguimos garantir. A gente percebe que normalmente consegue, mas aí a gente tem que avaliar direitinho o que acontece com cada mulher. Perfeito. Agora, então, como fazer a tal da pega correta? Que é a mágica da amamentação, né? A pega correta. Então, na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês com a minha mama didática, com o meu bebê. Só que o meu bebê não se mexe, né? Não tem mãozinhas nervosas. Não tem mãozinhas nervosas, né? Não fica assim, batendo a cabecinha. E as mamas também não estão túrgidas, né? Tem tudo isso. Então, o que é muito importante, gente? A gente vê se estamos com as mamas engurgitadas, tá? Esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma pega correta. Então, a gente vai estimular as mamas ali, fazendo aquele milkshake. A gente vai massagear as mamas, né? Então, a gente pode fazer a massagem do milkshake. Aí, a gente vai perceber se a nossa areola está endurecida. E se a nossa areola estiver endurecida, o bebê não vai conseguir abocanhar e, consequentemente, ele não vai realizar uma pega correta. Então, a gente vai amaciar a areola. E para isso, a gente vai fazer uma ordenha que pode ser manual. Como que a gente faz essa ordenha manual? Vou pegar outra mama aqui. Minha mama aqui é mais molinha. Ó, a nossa ordenha manual, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, na divisão da nossa areola, a gente vai pegar em formato de C, ó. Vai levar lá para trás, em direção às costelas, e vai apertar. E no início, pode demorar um pouquinho a sair. Mas vocês vão vendo que à medida que vocês forem massageando e fazendo ali a ordenha manual, a areola vai ficando mais macia, porque vai esgotando um pouquinho do leite que tem ali. E aí vocês vão perceber, nossa, e às vezes a gente não percebe de fato que tá endurecido ali. E aí o bebê bate a cabecinha ali, bate e tenta abocanhar e não consegue. E a gente percebe que muda magicamente quando a gente faz
essa ordenha. E isso não precisa ser demorado, tá, gente? A gente pode fazer ali minutinhos até a gente perceber de fato que tá mais macio mesmo. E bom, aí a gente pega o nosso bebê. E temos várias posições. Eu vou mostrar a tradicional. Deixa eu pegar aqui o meu bebezinho. Então, assim, ó. Para a tradicional, que a gente vai conseguir fazer mais no alojamento conjunto pela primeira vez, porque quando a gente está em sala de recuperação, se recuperando ali do parto, da cesariana, a gente tem uma dificuldade maior de mobilidade. Às vezes tem a questão da anestesia, que ainda está difícil de se movimentar. Então, essa posição acaba sendo mais prática para depois da recuperação, ali no quarto já. Então, como que a gente vai pegar o nosso bebê? Deixa eu ficar de pé para melhorar. Ó, a gente vai posicionar. Deixa eu só botar aqui. A gente vai posicionar o bebê barriga para o nosso tronco. Tá? E aí, a gente vai colocar o bracinho lá para trás, abraçando a gente. E a gente vai segurar cabecinha e pescocinho. Ó, com o pescocinho levemente inclinadinho para trás. E aí a gente vai ofertar a mama. Ó. Então, eu vou estimular o bebê, estimulando o bico do seio ali, nosso mamilo, entre narizinho e lábio superior, para fazer com que ele entenda que ele tem que abrir a boquinha, para estimular o reflexo de abertura de boca, estimular o reflexo de procura. Então, a gente vai também... Ó a língua. A gente vai estimular os 4 cantinhos da boca com o nosso mamilo. E aí, ele vai abrir o bocão. E aí, é interessante... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que a gente coloque esse bebê no peito de baixo para cima. Por quê? Porque o que a gente quer é que o queixinho do bebê fique encostado na mama e o narizinho fique liberado. Certo? E essa pega, ela tem que ser irregular. Como assim irregular? Eu não quero que o bebê pegue o bico do peito. Eu quero que o bebê pegue a areola. Porque é aqui que a gente consegue estimular o reflexo de ejeção. Certo? Então, o bico do peito, o mamilo, ele tem a função de ejetar o leite, de liberar ali os reflexos. Mas quem vai fazer o estímulo é a areola. Então, quanto mais o bebê conseguir abocanhar essa areola, mais efetiva vai ser a pega e mamada. Então, assim, ó, a gente quer que essa pega seja irregular, que ele abocanhe mais a parte inferior do que a superior. Então, às vezes, vai ficar aparecendo um pouquinho da areola na parte de cima. E tá tudo bem? Tá certo? Como que a gente quer que fique a boquinha desse bebê, então, para a pega correta? Antigamente, a gente falava que o bebê precisava estar com boca de peixinho. E aí, a gente via uns bebês assim, ó, esmagados no peito da mãe, assim, fazendo grande tensão, inclusive, no peito. E aí, fazia uma tensão desnecessária. Então, não, a gente não quer que o bebê faça boquinha de peixe. A gente quer que os lábios estejam levemente virados para fora. Que é diferente da boquinha de peixe, que é extremamente virado para fora. E aí, o que, que a gente vai observar? Se as bochechinhas estão redondinhas, que é o que a gente quer, que não estejam com covinhas. Que o queixo encoste na mama, que o narizinho fique liberado e que não faça barulho. Aquele barulho estralado. Esse barulho a gente não quer, é um sinal de que tem algo errado. Agora a gente pode ouvir outro barulhinho, né? Que é o barulhinho de
engolir. Maravilhoso. E aí a gente vai perceber que são barulhos bem diferentes, assim. Até a gente fazendo parece meio parecido, né? Mas na prática a gente percebe que é bem diferente e sente também quando a pega está correta. Outra coisa muito importante para a gente conseguir de fato realizar a pega e posicionamento do bebê é não ofertar o peito com um bebê enrolado. A gente precisa que esse bebê tenha mobilidade, inclusive, sempre que vocês puderem amamentar em contato pele a pele, melhor. Porque o bebê, ele desbrava o mundo, ele conhece tudo através do toque e o vínculo com a mãe é muito maior e melhor também se pudermos juntar, aliar essas duas coisas, que é a amamentação e contato pele a pele. Perfeito. E outra coisa muito importante que eu até digo lá no hospital, tirem luvinhas do bebê. Tirem luvinhas, tirem touquinhas. O bebê ele não enxerga muito bem. Então ele precisa sentir. E é através do toque que ele vai entendendo o mundo. Gente, aula pra vocês aí agora. Eu tava aqui assim, ó, hipnotizada. Então tá aí, essa é a teoria, né? Mas saber a teoria já ajuda muito. Ajuda. Só que na prática, realmente tem uma ajuda ali. Exato. Ter alguém para fazer para ti faz diferença, para te mostrar, para colocar o bebê no teu peito faz bastante diferença. Então, se vocês puderem ter essa ajuda, eu recomendo demais, assim, porque realmente faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Porque no início, a gente está se acostumando a pegar um bebê, ofertar a mama e se posicionar. Então, é muito difícil, é muito complicado no início. Então, às vezes, a gente pede para o acompanhante da paciente auxiliar, segurar a cabecinha ou organizar ali para a paciente colocar os braços. Isso é muito importante, gente. A pessoa que amamenta tem que estar numa posição confortável. Senão, já começa tendo motivo para não dar certo a pega. Então, vocês precisam estar numa posição que seja confortável para vocês, para o bebê conseguir ficar confortável. Perfeito. Então, vamos seguir em frente agora. Bico do peito. Dá para amamentar com qualquer formato de bico de peito, para dentro, para fora? Sim, e aqui eu tenho ali até os meus tipos de bicos do peito. Não sei se dá para enxergar, mas assim, acho que dá para enxergar, ó. Ó. Caramba, tem muitos tipos. Sim, muitos tipos, tá? Então, o que a gente costuma falar? O bebê mama na areola. O bebê não mama no bico. Quando o nenê mama no bico, está errado. Primeiro, além de não estimular a saída de leite, porque lembra que quando a gente estimula sugando a areola, certo? A gente causa lesões mamilares. Porque o bebê precisa sugar na areola. Então, gente, eu prefiro muito mais uma areola maleável, uma areola que a gente consiga movimentar para o bebê entender que ele tem que sugar ali, do que um bico do peito para fora. Então, é um mito dizer que pessoas com mamilos invertidos, mamilos planos, não vão amamentar o seu bebê por conta disso. Tá? Então, até tem gente que já começa a utilizar aquele biquinho, o intermediário ali já na maternidade, porque não tem o bico. Experimentem tentar dar sem. Experimentem deixar o seu bebê descobrir antes de colocar o bico intermediário. O intermediário a gente indica em casos muito extremos que nem vale a pena ressaltar aqui, porque são muito específicos mesmo. Né? Então, é muito importante a gente se desfazer daquela lenda de que eu preciso ter um bico do peito para amamentar. Não, a gente precisa que o bebê sugue na areola. Então, não se preocupem. Às vezes pode ser um pouquinho mais difícil quando a areola não é tão maleável, mas a gente não necessariamente precisa do bico, né? Do mamilo protuso, que é um mamilo para fora, para conseguir amamentar. Mais um mito que foi, ó, cancelado.
Sim, Mito da cancelamos. amamentação foi cancelado. Vamos lá. O que é a confusão de bicos? Confusão de bicos. Então, até trouxe um item que eu não defendo para mostrar o que é a confusão de bicos. Não defendo, mas também não julgo, né, gente? Acho que cada pessoa ali oferta o que quiser para o seu bebê, o que achar que é o melhor para a dupla, para a família. Mas a gente precisa informar as pessoas do que pode acontecer, né? Então, quando o bebezinho suga bico artificial e mamadeira, a gente tem aqui um bico de mamadeira, tá? Ele vai abocanhar e vai fazer este movimento, ó. E a língua fica aqui atrás. A língua não participa desse momento aqui. Mesma coisa com o bico a chupeta. O bebê vai sugar só ali. E claro, né, tem o fluxo. O fluxo vem, ele não precisa fazer tanto esforço. Simplesmente a gente vai virando e o fluxo vai caindo. Quando o bebê suga o peito, esse bebê precisa ordenhar. E o que acontece? Ele participa, faz com a linguinha essa ordenha. Então, ó, a língua vem aqui embaixo e vai ordenhando e ordenhando. E a língua participa ativamente do processo, além de muitos outros músculos faciais, enfim, que o bebê utiliza, que ele não utiliza fazendo a sucção da mamadeira e nem da chupeta. Então, quando esse bebê é exposto ali a mamadeiras e bicos artificiais já no início da sua vida, ele tende a se confundir. Por quê? Porque aqui ele não utiliza a língua e aqui ele precisa utilizar. Então, em determinado momento, ele vai pensar: nossa, mas o que eu faço agora? Né? Se antes eu estava recebendo na mamadeira, não precisava fazer esforço, a minha língua ficava parada. Aonde que eu ponho a língua? Né? A gente está pensando o que ele pode entender. Então, sim, pode causar o desmame precoce. Pode fazer com que o bebê não consiga efetivar a pega, não consiga entender o que está acontecendo. E aí pode sim desmamar mais rápido. Mas sim, existe. A gente não tem como dizer, não, seu bebê vai desmamar precocemente ou o seu bebê não vai conseguir. Enfim, a gente não tem como dizer. Existem casos e casos. Mas os estudos mostram que a chance disso acontecer é maior. Certo. Então, aí cada família vai verificar o que é melhor para si, enfim, mas é importante a gente falar sobre os riscos que isso pode acontecer. Com certeza. E principalmente, Vanessa, quando a amamentação não tiver estabelecida ainda, né? Bem no comecinho, né? Bem no comecinho, que aí os riscos aumentam muito mais. Gente, nós temos ainda muitas perguntas, mas nós já temos 1 hora de live. Sim. E essa mãe aqui precisa se despedindo. Então, o que a gente vai combinar? Como eu falei lá no começo. Agora a Adri fica responsável de trazer essas informações para vocês. Eu acho que a gente já conseguiu pegar assim bastante coisa muito importante, muita informação importante, especialmente ali sobre a pega, sobre a questão do leite ser fraco, o que é o colostro suficiente. Eu acho que isso é muito importante porque tem muito mito ao redor disso e a gente já conseguiu esclarecer. Então agora eu deixo para ti para tirar a dúvida do povo. Então, gente, eu vou deixar o Instagram da Adri aqui para vocês. Assim que a gente terminar a live, vai ficar salva no meu perfil. E aí vocês conseguem clicar lá, eu vou deixar para vocês. Mas é muito fácil, @Adri dos Anjos. É só seguir lá. E, Adri, muito obrigada pela aula que tu deu aqui hoje. A aula de pega ali, a hora que tu ensinou, eu fiquei assim, foi incrível. Muito obrigada por salvar a gente aqui em casa. Agora a gente já tem um peito que tá 100%, o outro tá quase 100%. Estamos chegando lá. O dia da vitória tá chegando. E eu sei que muitas mães estão passando pelo mesmo, estão sofrendo com a amamentação. Eu espero que todas as informações que a Adri trouxe para vocês hoje ajude
E que o dia da vitória chegue para vocês também, que vocês consigam amamentar sem dor, que vai ser incrível e maravilhoso. Sim. Busquem bastante informação, pessoas capacitadas, com referências, que vai dar certo. Vai dar certo, gente. Busquem ajuda. E aí, só para não perder o costume, segue imagens da Sara para vocês, depois de mamar muito, dormindo, Agonia. desmaiada. Coisa fofa, gente. Ficando careca. Fofa demais. Mas então tá, Adri, muito obrigada. Eu que Tá, e agradeço. agora o pessoal vai lá te mandar as perguntas. Tá. E a gente vai ver se a gente faz isso de novo também para conseguir responder mais. Ótimo. Até porque se a gente ficasse falando, a gente ia aí. E tem assunto amamentação, né? Aham. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Eu que Um agradeço. beijo pra ti, um beijo, gente. Um beijo. Podem mandar perguntinhas lá pra mim. Ela já vai abrir uma caixinha, ela já vai abrir uma caixinha de pergunta lá pra vocês e ó, pode mandar tudo lá. Vou abrir Se ela agora. não ia abrir, agora ela vai ter que abrir, tadinha. Não, vou abrir. Então tá. Um beijo, Beijo. gente. Tchau. Tchau.